Olá, caros alunos, professor Evandro, Geografia. Hoje nós vamos falar sobre Estados Unidos, população e megalópole, ok? Muito bem, então vamos falar inicialmente sobre a distribuição da população no território, né, dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos tem 326 milhões de habitantes, né? Isso foi em 2018, que corresponde a 4,4% da população mundial. Ele fica apenas atrás da China e da Índia. Ou seja, né, ele é um país que tem uma população muito grande, né, é o terceiro maior país em termos de população mundial. Né. Embora, né, tenha essa população de 326 milhões, de acordo com a densidade demográfica, ou seja, a divisão entre população e território, ele tem aproximadamente 33,2 habitantes por quilômetro quadrado e está distribuído de maneira irregular no território. Significa o quê? A gente tem áreas que são mais ocupadas e outras que são o quê? Menos ocupadas, ou seja, tem uma concentração maior e outra menor. E o destaque da concentração maior está exatamente na chamada porção nordeste do país. Por quê? Porque é lá que teve o início da ocupação humana pelos colonizadores, né? Quando os europeus, sobretudo os ingleses, vieram e fizeram suas colônias, né? As chamadas 13 colônias dos Estados Unidos, no período colonial desse país, eles ocuparam justamente essa área aí. E lá também é onde teve, sobretudo, um desenvolvimento urbano e industrial, né? Sobre outras regiões também. Então isso levou a que se tivesse, por exemplo, um grande destaque em cidades como Boston, Nova York, né? Na costa leste, né? E também, claro, em Chicago, né? Junto com aquelas cidades em torno ali da região dos chamados Grandes Lagos. A gente vai ver isso no decorrer da aula. Então, à medida que vai saindo da porção litorânea, né, leste, né, em direção ao interior, indo principalmente para a direção oeste e sudoeste do país, essa densidade demográfica ela vai diminuindo, né? Lembremos que na aula anterior nós falamos sobre agricultura, né? Nessa porção aí que ela é altamente mecanizada e a pecuária também é pecuária extensiva, né? E que empregam pouca mão de obra, né? Então o emprego ele é um forte atrativo, né, para as pessoas se concentrarem. Então, como essas áreas agrícola, né, e pecuária, agropecuária, ele emprega pouco mão de obra, então você tem áreas ali com baixíssimas, né, concentração populacional. No caso, né, mais a oeste, no extremo oeste, nessa porção aqui, ó, nessa faixa aqui, né, que tem as montanhas rochosas, né, e a cadeia das cascatas, por exemplo, né, as características do relevo, né, e do clima também, né, eles vão sendo uma espécie de um obstáculo para concentração populacional ali. Então isso explica o predomínio de densidade demográficas mais baixa nessa porção aí. E mais próximo da costa oeste, né, a gente tem também, contrastando, né, essas características aqui, a gente tem áreas com uma concentração populacional mais elevada, né? É o caso da cidade de São Diego, Los Angeles, São Francisco e Seattle, que fica um pouco mais aqui ao norte, né? A gente vai explicar isso mais à frente para vocês, tá ok? Então, o que a gente observa aqui? Por exemplo, a gente tem nessa região aqui dos Grandes Lagos, né? E essas partes aqui mais vermelhadas, né? E o nordeste dos Estados Unidos, como a cidade de Nova York, New York, Filadélfia, Baltimore, né? A gente tem aqui uma forte concentração populacional. E aqui também, nessa porção aqui, ó, na Califórnia, né? Cidade de Los Angeles, San Diego, etc. Onde a população, aqui o número de habitantes supera 200 mil habitantes por quilômetros quadrados. E essas porções aqui mais claras aqui correspondem ao que? Uma concentração menor que um habitante por quilômetro quadrado. E aqui mais ao centro, né? Aqui a gente tem em torno aí de 10 habitantes por quilômetros quadrado. E nessas áreas aqui onde a gente tem esses círculos aqui, né, menores e maiores, a gente tem concentrações de 5 milhões de habitantes, né, chegando a 5 milhões, ou de 1 a 5, né, como é o caso, por exemplo, de Nova Orleans, Houston, né, Santo Antônio, né, e assim sucessivamente. Ok? Muito bem. Então,
Os espaços, né, que têm uma escassa população humana, né, estão muito ligados, sobretudo, às condições naturais, né? É o caso do Alasca, que fica mais ao norte, né, do Canadá, onde o clima é extremamente frio, né, polar, podemos assim dizer, onde a densidade demográfica é inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado. Contrastando o clima extremamente frio, né, dessa região aí do Alasca, a gente tem estados do Arizona, Utah, Nevada, que fica no sudoeste do país, né? Onde o clima é o quê? Desértico e semiárido, né? Muito parecido com aquela paisagem que aparece nos filmes de faroeste, onde também dificulta, acaba se tornando também um obstáculo à concentração populacional por causa do clima extremamente quente e seco, ok? Mas falemos agora então sobre os espaços urbanos, né? E as chamadas megalópolis, né? Existem nos Estados Unidos aproximadamente 40 aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, cidades, né? Que tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Há outras que têm 2, 3, 4, 5, até mais do que isso. Então, essa intensa urbanização, ela foi acompanhando o processo de industrialização do país, né? Onde foi dando origem a malhas urbanas, né? Onde foram se unindo várias metrópoles e centros urbanos secundários, ou seja, as metrópoles e centros urbanos menos importantes do que as metrópoles, né? Onde foi formando uma espécie de corredores urbanos. E é esses, né? A gente chama dessas aglomerações, mais a integração com esses centros urbanos secundários, a gente chama de megalópolis, ok? A gente vai ver aqui, por exemplo, né? Onde se concentram as principais megalópolis dos Estados Unidos, né? Como nós falamos aqui, ó, no sudoeste dos Estados Unidos, né? Sudoeste, a região dos Grandes Lagos, né? E aqui na região nordeste. Essa região aqui, ó, a gente tem São Francisco, Los Angeles, São Diego, tudo que formam as chamadas megalópolis, né? Aqui a gente tem Detroit, Cleveland, Pittsburgh, né? E aqui no nordeste a gente tem, por exemplo, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Nova York, né? Que são concentrações, aglomerações urbanas, né? Por exemplo, aqui em Nova York, que ultrapassa 10 milhões, assim como Los Angeles também. Aí você tem outras menores, né? Que é o caso aqui, por exemplo, de Baltimore, né? Chicago, né? Que tem em torno aí de 5, né? E 10 milhões, né? E depois vai diminuindo. Aqui em Miami, por exemplo, tem em torno de 5, né? 4 milhões de habitantes aqui também, tá ok? Vamos avançar aqui mais um pouco. Então, quando a gente tem mais de uma metrópole, né, 2 ou mais metrópoles, né, e outras cidades secundárias, né, que vão sendo abarcadas, né, elas vão formando as chamadas megalópolis. E no Nordeste a gente tem aquela que a gente chama de BOASH, né, que na verdade é a abreviatura de Boston, na cidade de Boston, com a cidade de Washington, né, BOSWASH, né. Ela tem aproximadamente 700 quilômetros de comprimento, só para você ter uma ideia da extensão, né, que se formou dessa área que a gente chama de megalópole, né? E são os dois extremos dessas duas cidades, Boston e Washington, né? E ela é formada também pelas cidades de Nova York, Filadélfia, Baltimore, e atualmente avança sobre a cidade de Norfolk, né? E só para vocês terem uma ideia do tamanho, né, em termos populacionais, né, ela abriga 50 milhões de habitantes e em cada 6 pessoas que moram nos Estados Unidos, pelo menos uma mora nessa região, o que é um número extremamente considerável. Tá? E aí a gente vê então que Nova York, por exemplo, que está nessa chamada megalópole BOASH, né, ela é uma principal cidade, podemos assim dizer, né? Ela é sede, entre outras coisas, né? Sede das Nações Unidas, ela abriga os principais bancos mundiais, tem grandes conglomerados empresariais com sedes, né? Lá dos Estados Unidos, né? E ela tem a principal bolsa de valor do mundo, né? E é um importante centro de decisão política e econômica, né? Que acaba influenciando todos os espaços mundiais, ou seja, em toda parte do mundo acaba sendo influenciada justamente por causa das decisões que são tomadas
na cidade de Nova York, né? Não é à toa que ela é aquilo que a gente chama de cidade global. E aqui a gente tem uma vista, né, aérea dos edifícios, né, financeiros da cidade de Nova York, né? Que possui 8,5 milhões de habitantes, né? E a região metropolitana, onde ela está inserida ali, tem aproximadamente 18,8 milhões. Outra megalópole também que se concentra ali naquela região dos Grandes Lagos, né? Onde a gente tem as duas principais cidades, Chicago e Pittsburgh, mas abriga ainda outras cidades como Cleveland e Detroit, é chamada de Chippewa, né? Ela é uma região dos Grandes Lagos ali em torno daquele lago ali que faz fronteira com o Canadá, ok? A gente tem também outra, né, que fica, grande megalópole, que fica na costa oeste, né, chamada de Sansan. Por que Sansan? Sansan vem de São Francisco e San Diego, né? Que formam um conglomerado de cidade, né? Como São Francisco, São Diego, Sacramento, Los Angeles, né? E é extremamente grande, né? E tem um destaque, podemos assim dizer, a cidade de Los Angeles, que é a segunda maior metrópole dos Estados Unidos, né? E a maior da Califórnia, né? Que é uma região extremamente rica dos Estados Unidos, né? E lá é que a gente tem o chamado Vale do Silício, ou seja, essa metrópole Sansan, ela abriga o mais importante aglomerado industrial naquela porção sul, né? Ali do clima, né? Chamado Vale do Silício, né? Que se desenvolve ali naquela região em torno da Baía de São Francisco, se estende por vários núcleos urbanos, né? Palo Alto, São José, Santa Clara, né? Sunny Valley, etc, etc. E o Vale do Silício, a gente tem que destacar que ele concentra imensas e milionárias indústrias de alta tecnologia, principalmente na área de microeletrônica e informática, né? A gente tem que lembrar que o silício é um elemento químico, né, mais abundante lá na costa terrestre e que ele é muito utilizado na indústria de alta tecnologia, né, porque ele é extremamente leve e resistente à corrosão. Muito utilizado nessa produção de chip, né? Então, como ele tem minas, né, de silício, muitas indústrias acabaram se instalando naquela região ali. E também ela tem importantes centros de pesquisas, né, junto às universidades ali, como a Universidade Estadual da Califórnia, que fica em Berkeley, na cidade de São Francisco, e a mais importante dos Estados Unidos, né, a Universidade de Stanford, né, que fica em Palo Alto, nessa região aqui, ó, tá vendo? A gente chama de sudoeste dos Estados Unidos, né? E ela fica exatamente aqui, ó, nessa faixa aqui, né? O Vale do Silício, tá ok? Muito bem. E aqui a gente tem, ó, aqui essas áreas aqui, né? Ela tem, essas mais claras aqui tem menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado. À medida que vai ficando mais amarela, vai aumentando para 10 até 50. Depois aqui vai aumentando de 50 a 100. E nessas partes aqui, né, a gente tem uma população muito maior, que pode chegar a 200 ou mais. E aqui o Vale do Silício, né? É uma área extremamente urbanizada, está localizada numa área extremamente urbanizada. Aqui a gente tem 2 aeroportos internacionais, né, em torno da Baía de São Francisco, né? E aqui a gente tem também o que? As universidades, né? Uma aqui e outra aqui, né? Ok? E aqui as empresas de alta tecnologia, né? Aqui também tem outra, temos aqui também outro aeroporto internacional, o que mostra que essa região aqui é extremamente o quê? Importante, né? Muito visitada, né? Tem frequência muito grande de alunos, pessoas que vêm de outros países aqui para estudar aqui também, tá ok? Então a gente tem aqui o conglomerado, né, dessas empresas de alta tecnologia aqui, né? Todo em torno aqui dessa região aqui, ok? Muito bem, vamos avançar aqui, que agora a gente vai falar sobre a questão, vou voltar aqui um pouquinho, né? Ele vai falar sobre a questão da migração nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala da população dos Estados Unidos, né,
temos que considerar também a população que veio de outros países para os Estados Unidos também. Então, elas foram importantes até também para a formação não somente do povo dos Estados Unidos, né, a população dos Estados Unidos, quanto a formação também das chamadas megalópolis, né? Ou seja, essa questão das levas migratórias, né, elas também ajudaram muito na formação das megalópolis, da constituição da própria população dos Estados Unidos também, e é de considerar que os Estados Unidos foi o país que mais recebeu na história contemporânea imigrantes em todo o mundo, né? Aqui mostra, por exemplo, imigrantes de vários países, sobretudo europeus, chegando, desembarcando na ilha de Ellis, nos Estados Unidos, tá ok? Mas vamos ver como se deu esse processo aí, né, ao longo do tempo. Bom, de 1930 a 1940 do século XX, século passado, né, a entrada dos imigrantes nos Estados Unidos ela foi desacelerando, né, principalmente em razão da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, né, onde houve a criação, por parte do governo, leis mais rígidas para a imigração, né, e depois, em 1939 e 45, por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Já na segunda metade do século XX, né, esse fluxo migratório voltou a crescer, né, com a entrada sobretudo de latino-americanos, sobretudo pessoas vindo aqui do México, Bolívia, Chile, para os Estados Unidos, né? E a entrada também além de latinos, né, americanos, asiáticos também foi um fator muito importante nesse crescimento populacional do país. Então, quando se conta a população total de um país, leva-se em consideração também as pessoas que são imigrantes e que vivem, que moram no país. Tá? Então, por isso que a gente tem que destacar isso aí. Outro fator importante também se deu a partir do do evento, né, do dia 11 de setembro de 2001, quando houve o atentado nas Torres Gêmeas, onde o governo dos Estados Unidos reforçou o controle migratório, né, no governo Trump, né, em 2017. Também, né, intensificou ainda mais esse controle, ou seja, no governo Bush, né, por causa do atentado de 2001 e, sobretudo, Donald Trump em 2017. Né, esse controle migratório passou a ser muito mais intenso, ok? Agora, a história dos Estados Unidos, né, ela sempre foi marcada por grandes conflitos, né, entre brancos e negros, até os dias de hoje, é óbvio, né? Mas só para a gente ter uma ideia dessa questão histórica, devemos lembrar que a abolição dos Estados Unidos da escravidão se deu em 1865, tá? Onde a população negra era escravizada, né? E viveram à margem da sociedade e viveram até a margem da sociedade até o século XX, né? Com a abolição, né, da escravidão, né, o fim da escravidão e no decorrer do tempo, em 1965, os movimentos negros, né, foram lutando em busca de conquista de direitos civis, né, mas sofreram, sobretudo, inúmeras perseguições, lixamentos, massacres, né, mas, pela sua insistência, né, obteve uma vitória considerável, né, quando foi proclamada a Lei dos Direitos Civis, né, onde todos os direitos democráticos passaram a ser exercidos por pessoas nascidas nos Estados Unidos, né, pelos negros nascidos nos Estados Unidos, né. E uma importante figura, destaque nessa conquista dos direitos civis nos Estados Unidos foi o pastor batista, né, Martin Luther King, né, que foi assassinado em 1968. Né. Aqui a gente tem uma amostra, né, do movimento, né, que ele fez, né, em 1963, chamada Marcha, né, sobre Washington, né, por trabalho e liberdade, onde 250 mil pessoas foram reunidas ali. E aí ele tem aquela frase famosa que todo mundo conhece, né, que ele diz: eu tenho um sonho, né, onde todas as pessoas poderão, sobretudo os negros, né, ser reconhecidos pelo seu caráter, não pela cor da pele. Né? Mas apesar desse histórico de discriminação da população que a gente chama de afrodescendente, né, sobretudo negros, né, que vieram da África, né, no ano de 2009 registrou a posse do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, né, nada mais, nada menos do que Barack Obama, né, membro do Partido Democrata. Agora, há uma forte
segregação e discriminação e pobreza dos imigrantes, né, e dos negros nos Estados Unidos, né? Ou seja, no espaço urbano das cidades dos Estados Unidos, né, os guetos refletem essa segregação, ou seja, essa separação socioespaciais entre os diferentes grupos populacionais. Então aqui, por exemplo, a gente tem essa imagem aqui, né? Vou colocar aqui em destaque para vocês verem. Aqui a gente tem os centros de negócios, né, onde aparecem os edifícios, né, escritórios, né, sede de grandes bancos, né, escritórios de importantes empresas, né, multinacionais, etc. A gente tem aqui zonas industriais e bairros marginais, onde estão exatamente os guetos, né, que ficam no entorno dessa região aqui, né? Trabalho em serviço geralmente pouco remunerado, então são desempregados. E bem mais afastado dessas áreas a gente tem os subúrbios residenciais, né? Geralmente da classe média alta, né? Então aqui estão chamados guetos, né, dos Estados Unidos, aqui bem próximo aqui, e essa população mais abastada, mais rica, né, mais branca, bem mais afastada, né, bem mais na área periférica, que compreende uma área nobre, né, dos Estados Unidos, né? E nesse redor aí, né, nas chamados guetos, encontram-se esses grupos, né, essas classes sociais menos favorecidas, como latino-americanos, asiáticos, negros e etc., né, chamados guetos, né, que ficam, vamos dizer assim, segregados, né, afastados daquelas pessoas mais abastadas, né. E aqui a gente tem, então, para fechar, né, temos aqui, nos Estados Unidos, temos esse gráfico que mostra parte das pessoas vivendo na pobreza no total da população em grupos populacionais. Então, por exemplo, o que a gente faz aqui? Observem só. Aqui nós temos aproximadamente, da população total dos Estados Unidos, né, constituído de brancos, né, pessoas, os mais pobres. A gente vê aqui que 8,8 são pobres, né? Aqui, são pobres, né, da população dos Estados Unidos, né? E corresponde aqui, os hispânicos um pouco mais de 16%, os negros, né, 11%, né? Asiático em torno de 7%, brancos e hispânicos em torno de 7% aqui também. E os brancos, no modo geral, tem em torno aí de 9%, aproximadamente, né? Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, essa população hispânica aqui, né? Lá vive 16,1% são pobres, né? É um número bastante considerável, né? Hispânicos são descendentes espanhol, sobretudo mexicano, tá ok? Então, ficamos por aqui, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.